Ok. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula do programa Arte das Relações. O tema de hoje é Casal Unido, Prospera Junto. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Eu sou Maristela Yamacita, consteladora familiar, e nós vamos trazer esse assunto porque ele está nas dinâmicas de muitos casais. Eu vou trazer esse conceito sistêmico para que você consiga aplicar no seu dia a dia, para que você consiga identificar o que é que precisa ajustar aí na relação de casal, para que os dois possam prosperar. Dentro dessa visão sistêmica, tem alguns princípios que precisam ser seguidos. Então, para um casal começar a prosperar, eles têm que estar ali em paz com a sua família de origem, com os pais, com os familiares, com a sua ancestralidade, para que tudo flua bem, tá? A pessoa pode até, o casal pode até conquistar algumas coisas, mas se essa parte com relação à família de origem não estiver bem resolvida, em algum momento vai ter uma queda, em algum momento vai ter algum problema que vai acontecer na vida desse casal e que impede deles prosperarem. Então, o princípio básico, os primeiros conceitos são a gente seguir a ordem na família, tem uma hierarquia em que quem veio antes é maior do que quem veio depois. Esses que vieram antes precisam ser respeitados, a história deles precisa ser respeitados e o jeito deles serem precisa ser respeitados. Então, enquanto a gente tiver críticas com os familiares, nossa vida não vai funcionar bem em algum aspecto. Pode ser que você tenha saúde, pode ser que você tenha um relacionamento bom, mas vai afetar a prosperidade, ou você vai ter dinheiro, mas não vai ter saúde, não vai ter um relacionamento bom. Então, esses princípios vão atuar, né? Os três princípios, que é da ordem, né? Ou hierarquia, princípio do pertencimento, que ninguém pode ser excluído da família, quem pertence, pertence, quem não pertence, não pertence. Então, não dá para a gente excluir comportamentos, não dá para julgar aquelas pessoas que na cultura considera errado. Todos fazem parte e cada um teve o seu contexto para agir de determinada forma. Então, quando nós conseguimos respeitar a história desses anteriores da nossa família, então nós conseguimos seguir bem na nossa vida, no nosso relacionamento, prosperando. O que é prosperidade para você? Prosperidade tem um conceito bastante amplo, ele não é só ligado ao dinheiro, embora esteja bastante conectado com o dinheiro, ele está ligado à harmonia da família, está ligado à saúde. Então, do que adianta a gente ter dinheiro se não tem felicidade né, na família, com o casal, né, e com a família de origem, né? Você tem que ter ali, estar em paz com todos para você ser plenamente feliz. Então, a prosperidade, ela não está só no dinheiro, ela envolve a felicidade de casal, felicidade com as pessoas e também a felicidade com a própria saúde. A gente tem que estar bem, tem que ter saúde e vitalidade para que você se sinta que está prosperando, está progredindo. Então, tem esse conceito bastante amplo da prosperidade que ligado a esses vários âmbitos da nossa vida. E quando nós estamos na relação de casal, para que esse casal consiga prosperar, eles têm que ter um objetivo em comum, eles têm que estar olhando para o futuro, eles têm que ter um projeto de vida pessoal, né? Cada um com seu projeto de vida pessoal,
sonhos que gostaria de realizar, e eles têm que estar bem ajustados na relação do sonho em conjunto. O que os dois querem em conjunto para realizar um sonho em comum, né? Então, o casal ele pode ter sonhos de construir, o sonho de fazer uma viagem para o exterior, ter filhos, né, para quem não tem filhos, construir uma família feliz. Então, tudo isso são parte de um projeto de vida que você não consegue no curto prazo. Você planeja, você faz um planejamento e envolve bastante trabalho. Mesmo que um dos parceiros não trabalhe, o outro vai precisar de trabalhar, alguém vai precisar de trabalhar. Se o casal não trabalha, eles vão depender de outras pessoas para ajudar. Quando o casal depende de outras pessoas para ajudar, vai faltar ali para esse casal a prosperidade, porque eles não estão fazendo o movimento de caminhar para o futuro, porque quando você fica parado, você não está trabalhando, você não está gerando riqueza. Então, é importante que ou os dois trabalhem, ou pelo menos um dos dois, né? Enquanto um trabalha, o outro cuida da casa, cuida dos filhos, né? Então, pode-se fazer um combinado, não importa se é o homem, não importa se é a mulher, tá? Os dois precisam fazer o combinado deles, o acordo deles para ver quem que vai sair para trabalhar, caso seja só um que vai trabalhar. Então, a riqueza vai vir através do trabalho. E se esse casal depende de alguma forma do dinheiro dos pais, vamos supor, aí vai estar faltando prosperidade para esse casal, porque eles estão dependendo de um dinheiro que não veio através do trabalho, não veio por merecimento, né? Veio por ajuda, e aí não vai ter o movimento de ir em direção à vida, em direção ao futuro, né? A pessoa, enquanto recebe esse dinheiro dos pais, vamos supor, ela não, ela está dependendo de outras pessoas. Então, ela está numa relação de dependência emocional, está ainda se comportando como criança e não está assumindo a postura de adulto, que é uma postura de muita responsabilidade. Você sair para trabalhar todos os dias, você ter o seu compromisso diário de fazer dinheiro, né, de ir para o seu emprego, isso é uma grande responsabilidade. E algumas pessoas não estão nessa disposição de assumir esse compromisso. Então, vai ter a falta de prosperidade por isso, né? Se a pessoa tem medo de buscar emprego, de não ser admitido na entrevista de emprego, então ela está ali deixando de buscar o seu sustento. Então, não tem desculpa, sabe, para você não trabalhar. Todo mundo tem capacidade e tem muitos cursos gratuitos por aí, então você pode se desenvolver, você pode começar pequeno e ir crescendo. Então, com relação a isso, ao trabalho, não há nenhum tipo de desculpa, né? Todo mundo pode trabalhar e isso vai contribuir para que esse casal tenha prosperidade. Agora, outro aspecto da prosperidade é quando o casal, eles se apoiam um ao outro, né? Os dois incentivam um ao outro, e isso é muito importante. Quando o casal é homem e mulher, por exemplo, o homem ele vai ter mais necessidade da admiração da mulher do que a mulher do homem, tá? A mulher também vai, lógico, gostar de ser reconhecida, gostar de ser valorizada, mas assim, só que a mulher ela tem uma certa autonomia que mesmo que ela não tenha isso, ela vai adiante, ela vai se movimentar, ela vai atrás das coisas. Agora,
o homem, ele realmente, ele precisa muito da admiração da mulher, ele precisa muito desse apoio, desse incentivo da mulher, senão ele perde assim, bastante o significado da vida, o porquê dele estar indo caçar, dele estar indo lá fora para conquistar, para trazer o sustento para a família dele. Então, se ele tem esse apoio, se ele conta com esse incentivo da mulher, ele vai ter muito mais força, muito mais energia masculina, né? Que pode ter tanto a mulher como o homem podem ter essa energia masculina, mas ele vai ter muito mais quando ele tem esse apoio da mulher. Ele sabe que tem uma mulher que acredita nele ali, que sempre vai colocar ele para cima, que sempre vai incentivar. Então, o homem ele vai ter essa necessidade. Se ele não se sente querido, não se sente amado pela esposa, ele não vai ter assim muita energia para ir atrás das coisas, né? Então, esse papel da mulher ele é muito importante para o homem, tá? Ele tem muita essa necessidade. E então, quando um apoia o outro, os dois vão conseguir prosperar mais. E aí, no caso, né, quando a mulher também trabalha, o marido deve incentivar a mulher, deve estar sempre falando, não, você consegue, vai, né, eu acredito em você, porque isso vai ser sempre um estímulo em conjunto para os dois continuarem sempre crescendo, né? Quando um admira o outro, a vida dos dois flui muito melhor, né? A prosperidade chega porque ali reina a harmonia, reina a parceria, a colaboração para que os dois estejam sempre crescendo. Então, isso assim, é muito essencial para que eles prosperem juntos. E o dinheiro, ele vai estar a serviço da vida. Quando o casal, eles têm ali filhos para criar, eles precisam trabalhar, eles precisam trazer a comida para colocar na mesa, porque tem um filho esperando. Então, por isso que filho, assim, faz com que o casal prospere muito mais, porque eles têm esse compromisso essa responsabilidade de trazer comida para casa. Então, ter filhos é muito bom, ajuda muito para que o casal prospere mais. Tá? Tem casais que eu sei que não querem ter filhos, tudo bem, né? Mas quando tem filhos, tem esse adicional, né? Vem uma força maior para que a pessoa vá mais atrás dos seus sonhos e para proporcionar à família uma qualidade de vida melhor, né? Quando eu e meu marido nos casamos, a gente foi morar na Bahia e lá era um lugar assim, era sertão, era uma cidade muito pequena e só tinha emprego para professora, né? No meu caso, meu marido já estava trabalhando na empresa e para mim só tinha o cargo de professora e naquele ano que a gente casou, né? No ano seguinte, aliás, eu fiquei grávida e aí a gente resolveu cuidar só da nossa filha, né? Eu cuidar da nossa filha e meu marido trabalhar. Então, durante o período em que ela cresceu, meu marido foi o provedor. E assim, eu admiro tanto meu marido por isso, sabe? Porque ele deu conta de não deixar faltar nada em casa, né? Então, mesmo que por alguns momentos, alguns anos da nossa vida a gente passou mais aperto, financeiro, mas assim, a gente estava sempre muito unido para criar nossa filha, porque a gente queria proporcionar a ela todas as condições que a gente acreditava que era bom para nossa filha, né? Um bom estudo, estudar inglês e fazer outras atividades que seriam bom para o desenvolvimento dela. Então, eu pude contar com esse apoio do meu marido até que a nossa filha cresceu um pouco, a gente mudou de cidade e eu fiz a formação como instrutora de yoga e passei a dar aula de yoga. Então, aí, nesse momento, nós dois começamos a prosperar muito mais, né? Porque aí tinha a renda do meu marido e a minha renda, e os dois estavam sempre em desenvolvimento, sempre evoluindo.
E nunca faltou entre nós esse incentivo, esse acreditar um no outro, esse apoio mútuo, né? Por isso que é importante que os dois estejam muito conectados, muito sintonizados, para que esse apoio seja sempre contínuo, porque eles não estão ali para competir, eles estão ali para construir uma família, construir um legado, deixar algo para o futuro, através do seu trabalho, através dos seus filhos. Então, é um trabalho muito importante. Tem uma frase do Bert Hellinger que ele fala assim, a mulher... que é? A mulher primeiro constrói o mundo e depois ela vai para o mundo. Então, se a mulher tiver, durante o tempo que ela estiver amamentando, ela puder estar ali, dando o suporte, né, o acolhimento à criança, dando a segurança, a proteção que ela precisa, o amor que ela precisa, depois ela pode ir para o mundo e trabalhar, porque aí ela já construiu o mundo. Quem que é o mundo? São nossos filhos. Então, quando a gente conseguiu dar o que eles precisavam de suporte emocional para os filhos, eles conseguem ir muito mais longe do que nós fomos, né? Do que os pais foram. Então, no caso da minha família, foi esse movimento que nós fazemos, né? Nós fizemos. Mas tem muitas famílias que não podem, né? Assim, o bebê acabou de nascer e aí a mulher já tem que ir trabalhar, né? E ela vai sentir um bocado de culpa e tudo mais, mas, né? Às vezes é a realidade e, assim, o fato é que a gente sempre tem que estar lidando com a realidade como ela é. Se não tem, se a mulher, né, a mãe não puder cuidar do filho, ela vai deixar com uma avó, né, a mãe dela vai deixar com uma babá, né, vai ter um esquema ali para que esse filho seja protegido. Então, o combinado que eles fizerem vai dar certo, né, porque vai ser com amor, vai ser com boa intenção de fazer a família funcionar. Então, o casal ele precisa estar muito bem ajustado para que eles façam tudo isso e faça a vida fluir, né? Para que a criança tenha o apoio necessário, né? Se a mãe não está ali trabalhando o tempo todo, vai ter um amor ali de uma avó, né? Isso é muito bom, né? Ou de uma babá mesmo, ou uma escolinha, mas ela vai ter um suporte ali, né? Esse foi o combinado que esse casal conseguiu fazer e está tudo ótimo. Então é importante que esse casal consiga ajustar as coisas de acordo com a realidade que eles vivem, né? É sempre assim, a gente sempre está lidando com a realidade como é. É isso que tem para fazer, então é isso que eu vou fazer. Se tem que trabalhar, nós vamos trabalhar. Não adianta ficar esperneando, né, fazendo birra que não vai adiantar. Eles dois têm que estar fazendo o que é necessário. E aí, quando o casal ainda está num padrão de escassez, né? O que é a escassez? Ela é assim a sensação de que é o medo de faltar, é o medo de não ter comida para casa, não ter dinheiro para pagar as contas. Então é um medo que pode não ser real, né? Muitas vezes isso aconteceu com os pais, com a família de origem, com os avós, né? Às vezes os avós tiveram 15 filhos, né? Eles passaram muita necessidade, o avô morreu cedo, a avó, né, teve que lavar roupa para fora para sustentar os 15 filhos. Então, tem muitas histórias difíceis como essas, e aí a geração posterior vem com medo de faltar, como se fosse aquela avó, sabe? Então, aquele medo, aquela dor, aquela preocupação pode passar de uma geração para outra se não for curada. Então, por isso que esse sentimento de escassez, ele precisa ser tratado, né, através de uma dinâmica de constelação familiar, para que você consiga sair desse padrão de escassez. Porque hoje não faz sentido a gente ter medo de faltar,
Porque a gente tem uma formação, a gente tem capacidade, a gente tem condições hoje de trabalhar em qualquer atividade, sabe? Até para fazer uma faxina na casa de uma pessoa, a gente tem essa capacidade. Então, não falta trabalho. É tudo uma questão da gente encarar a realidade hoje como ela é. Hoje é diferente lá do passado. Você não tem 15 filhos, você não está viúva, né? Então, são situações diferentes, né? Então, é sempre a gente estar lidando com a realidade como ela é, para que você se liberte de alguns traumas que a sua família vivenciou, né? Então, quando a gente fica com esses medos, a gente está carregando ali um trauma familiar que a gente precisa se libertar dele, tá? Essas são as chamadas lealdades familiares que muitas vezes a gente fica preso, né? Que impedem a gente de prosperar. E o dinheiro, ele tem uma energia, ele não é uma coisa, sabe? Ele tem uma energia, ele é vivo, e quando a gente coloca representante para o dinheiro numa constelação familiar, ele geralmente ele é muito alegre, sabe? Ele está receptivo, ele está disponível para quem quer recebê-lo. E assim, só que quando a pessoa está com aqueles medos, né, aqueles traumas familiares, a pessoa não está receptiva para o dinheiro, tá? E o dinheiro também tem a ver com vida, sabe? E vida é movimento, é futuro, é querer viver. Só que quando a pessoa está presa àquelas coisas da família e às vezes a pessoa tem lutos que ela não fez, né? Às vezes, tipo, um irmãozinho do seu pai morreu cedo, né? Morreu de aborto, morreu quando era bebê, né? Que foi o caso do meu pai, né? Opa, deixa eu só botar aqui. Então foi o caso do meu pai. Meu avô, minha avó, né? Os pais do meu pai vieram do Japão de navio e eles estavam com um bebê no colo, mais meu pai, que era criança, ele tinha uns 5 anos, e mais os irmãos, né? Era uma família muito grande. E tinha esse bebê, que era o irmãozinho do meu pai. E ele morreu no navio, ele pegou uma doença ali, morreu no navio e o bebê foi lançado no mar. Então, quando tem esses traumas familiares, né, mortes precoces, às vezes acontece da família não fazer o luto, não reconhecer que ali teve uma morte precoce, e aí as gerações posteriores, sem saber desse acontecimento, ainda carregam uma culpa, uma dor que não sabe de onde vem. E às vezes vem de fatos como esses, né? E aí a gente tem que incluir e aceitar que houve muita dor lá atrás, né? E por honra a essas pessoas que morreram cedo demais, a gente vai se comprometer a ser próspero, se comprometer a ser feliz. Se a gente ainda lamenta a morte de alguém que morreu muito cedo, né? Às vezes tem esse tipo de acontecimento, como eu relatei, mas também tem, às vezes é um pai que morreu cedo, uma mãe que morreu cedo, uma avó, né? Então, e às vezes a pessoa não conseguiu fazer o luto, ela ainda fica presa ao passado. E é um movimento de seguir quem morreu, sabe? Então a pessoa ela lamenta a morte de alguém, então ela não consegue olhar para o futuro, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue olhar para a felicidade que está diante dela. Se ela não consegue estar conectada com o presente, desejando construir um futuro, porque ela está lamentando alguém que morreu, então ela está conectada com o passado, ela está conectada, ela quer fazer um movimento para seguir alguém que morreu. Então o dinheiro ele não vem para quem está nesse movimento, compreende? Então isso é muito profundo e muitas vezes as pessoas não percebem. Eu mesma, né, estava nesse movimento vários anos atrás, e eu fui
compreender isso na constelação familiar, né? Porque eu não tinha feito o luto da minha avó ainda e eu não conseguia fazer um movimento. Eu já tinha feito o meu movimento de prosperidade e tudo, mas eu queria fazer algo mais, né? Esse algo mais precisava de mais energia de vida e eu ainda não estava com toda essa disposição, porque eu ainda estava conectada a uma avó que tinha falecido, então eu não tinha feito o luto direito. Então, para você ver como que é importante a gente integrar todas essas histórias do passado e concordar com a realidade do jeito que ela foi, né? Então, concordar com as mortes do jeito que aconteceram e a gente deixar essas pessoas que faleceram descansarem em paz e em honra a essas pessoas a gente vai fazer dar certo na vida, a gente vai acreditar no futuro e acreditar na gente mesmo, sentindo que a gente tem a força desses ancestrais dentro da gente, né? Todo mundo que viveu lá no passado está dentro da gente, porque a gente é constituído de pai e mãe, e eles são constituídos de avô e avó, e assim por diante, ou seja, né, tudo, essa carga genética e ancestral, está tudo dentro da gente, e também com os dons, habilidades, capacidades que nós trazemos da família, né, às vezes a gente vem de uma família de professores, de comerciantes, né, médicos, né, o que for, cada um veio com habilidades, né, e aí nós trazemos essas habilidades também que podem ser utilizadas na nossa vida para que a gente prospere, né? Então, tudo tem que ser incluído. Quando você consegue incluir tudo isso, você ganha força, você ganha vida e você consegue construir o futuro que você deseja. Então, é muito legal, porque você vai incluindo tudo e dá uma sensação de plenitude muito grande. E isso faz com que você tenha essa conexão com a prosperidade, né? Uma harmonia com o dinheiro, né? Você está em paz, né? Não é uma coisa que você acha que vai faltar. Ele é abundante e você acredita na sua capacidade, porque os seus familiares já passaram por muito mais dificuldades, hoje a vida é mais leve para você e você pode desfrutar dessas oportunidades na vida para você enriquecer, né? E honrando quem passou muitas dificuldades lá atrás, né? Então, esse é o nosso compromisso, nós somos a extensão dos nossos pais para que a gente dê certo na vida, a gente tem esse compromisso. Mas quando a gente tem críticas aos pais, críticas à família de origem, aí alguma coisa vai dar errado em algum momento da vida, tá? Então, por isso que é importante a gente estar nessa postura sistêmica, sempre procurando estar em ordem no sistema familiar, não ficar ocupando o lugar que não é nosso, carregando peso que não são nossos, como cuidar dos pais como se fossem filhos, cuidar dos irmãos como se fossem filhos, nada disso, cada um cuida dos seus problemas, você dá uma assistência mínima necessária, né, mas sempre na postura adequada, tá? No seu lugar dentro da família, você ficando certo no seu lugar, cada um também pode ficar no seu lugar também, e aí as coisas fluem melhor para cada um. Então, existe dentro da família uma consciência que o Bert Hellinger chamava de alma da família. Essa alma da família, ela atua para que haja a reconciliação. Então, quando a gente exclui algumas pessoas da família, né, julga aquele avô que perdeu dinheiro no jogo, por exemplo, então vai ter uma culpa que essa pessoa vai carregar, o descendente vai carregar sobre ganhar dinheiro, né? Vai ter um julgamento daquele familiar que perdeu o dinheiro e por causa desse julgamento a gente também perde dinheiro porque a gente fica, como a nossa alma ela não aceita a exclusão, então vai ter, assim, ou você vai repetir o erro, ou algum familiar vai repetir, ou seu filho repete, sabe? Perde dinheiro. Então, por isso que é importante a gente estar sempre em harmonia
sem julgamentos das pessoas da nossa família, tá? Em todas as famílias vai ter histórias difíceis e que na sociedade julga como errados. E o olhar da constelação é sempre incluir todo mundo no coração, né? Teve de tudo, mas essa foi a minha história, foi a história da minha família, eu dou um lugar no coração para todos, e eles tiveram o contexto deles, eu tenho um contexto mais leve, e aí não cabe a mim julgar. Então, a partir do momento que eu deixo de julgar essas pessoas que a sociedade considera errada, aí eu consigo estar livre para prosperar. Então, a minha alma fica em paz. E eu fico em paz com a alma familiar, porque a alma familiar, ela atua para que você consiga estar reconciliado com os seus familiares e reconciliado com as pessoas, né? Porque no dia a dia, quando a gente se relaciona com as pessoas do trabalho, as pessoas do dia a dia, elas vão trazer essas características daquelas pessoas que a gente excluiu na família, até que a gente aprenda a incluir. Então, o dinheiro, ele vai vir quando a gente tem essa capacidade de incluir o diferente, de relacionar com uma pessoa que é desonesta, mas que a gente pode respeitar essa pessoa, entende? Então, quando você consegue respeitar essas pessoas que são desonestas, você também não precisa atrair pessoas que vão te trapacear, compreende? Então, é assim que a, esses princípios, né, da harmonia atuam, né, esses princípios da vida atuam para que a gente não faça julgamento de ninguém, nem da família, nem de outras pessoas, cada um tem a sua realidade. Então, é importante que a gente cuida da nossa vida e não se intrometa no jeito de cada um viver. Então, quando a gente não, quando a gente consegue respeitar o jeito de viver das outras pessoas, né, mesmo que seja um jeito desonesto, você não atrai esse padrão para você, sabe? Você não atrai pessoas que te enganam, sabe? Porque aí, essas pessoas todas têm um lugar no seu coração, sabe? Então, aí, isso vai atrair a prosperidade também. E as crises, né, que toda família passa em algum momento, elas são oportunidades para você crescer. Então, por exemplo, na pandemia, né, muitos negócios foram fechados e as pessoas ficaram sem poder ganhar dinheiro, né, algumas quem era autônomo. Então, mas você pode transformar aquela dificuldade numa oportunidade. Você pode também lamentar, passar o tempo todo da pandemia lamentando como ela é horrível, né, e com medo de morrer, ou você pode fazer o movimento, já que meu negócio fechou durante a pandemia, o que que eu posso fazer para usar minhas habilidades e transformar isso numa oportunidade. Então, a pessoa que está com esse olhar, né, para a realidade como ela é, a gente concorda com a realidade, é isso que a gente está vivendo, é a pandemia, todo mundo tem que ficar em casa? Ok, eu concordo que essa seja a realidade que eu estou vivendo e eu vou buscar uma solução para lidar com essa realidade. Então, as pessoas adultas vão fazer esse movimento. Agora, se eu reajo com a realidade como ela se eu falo, eu não aceito essa pandemia, eu não gosto, que horrível que esse vírus se espalhou, e ficar com aquele medo, eu não vou ter força para me movimentar e buscar soluções para esse problema. Então, é sempre esse olhar, né? Essa disposição de olhar a realidade como ela é e buscar soluções, né? Essa é uma atitude adulta, é uma atitude que está olhando para a solução, sempre para a solução dos problemas que vão aparecer. Então, crise, problemas sempre vão aparecer, mas depende muito da nossa postura. Vai ser uma postura de adulto ou de uma criança birrenta que não aceita aquilo, tá? Então, vai envolver isso, a prosperidade vai envolver isso, tá? Tem mais. Então, resumindo, tá?
são muitas coisas, tá? Que a gente pode estar falando, mas basicamente, são esses os conceitos, né? É importante que a gente esteja em paz com a família de origem, que a gente resolva as questões de lealdade familiar, para a gente não carregar nada de pesado do passado. Nossa vida é, de fato, mais leve e a gente pode prosperar. Existe essa possibilidade de um jeito leve, né? Que não é tão pesado quanto foi na realidade dos nossos pais. Então, e ter essa postura de respeito com quem veio antes, respeito aos pais do jeito que eles são. Então, hoje eu falei muito sobre encarar a realidade como é. Então, a realidade como é o quê? Os pais, encarar os pais como eles são do jeito que eles são e não vai mudar. Então, quando a gente entende isso e entende que eles tiveram uma vida difícil, uma infância difícil, a gente se torna mais compreensivo com o outro. E aí a gente consegue ficar mais em paz com eles. A gente para de exigir dos pais que eles sejam diferentes, que eles tivessem dado mais carinho para a gente. Tipo, já passou, né? E você sobreviveu com todas aquelas dificuldades que você teve. Então, enquanto você ficar lamentando que você sofreu quando era criança, você não vai seguir adiante, você não vai olhar para o futuro, você não vai ter energia para o futuro, porque você está lamentando uma coisa lá do passado. Então, por isso que é importante a gente estar lá em paz com as questões com os pais, parar de reclamar e concordar que eles sejam do jeito que eles foram e tá tudo certo. Você fica em paz e você pode levar com você tudo de bom que eles te deram, né? Que é a vida e os dons também, os dons e talentos que eles tiveram, né? Então é um outro olhar quando você para de criticar os pais, você consegue ter um outro olhar e carregar dentro de si todos os dons, habilidades e capacidades que vêm de geração para geração e vem assim com força, né, como uma cachoeira de bênçãos para você, se você estiver aberto para isso, né? Então, por isso que é muito bacana esse conceito da filosofia sistêmica, porque a gente ganha força, a gente consegue se preencher mais, porque você conseguiu olhar para toda essa história da sua família com muito amor, com muito carinho e respeito. Então, aí você ganha força e você consegue prosperar junto com o seu parceiro, porque você também vai olhar o seu parceiro como uma pessoa diferente, que tem uma história, teve traumas, e que vocês dois juntos vão resolver as suas questões, suas diferenças, né? Os traumas que cada um carrega, cada um vai trazer essas dificuldades no relacionamento. E aí, tendo essa postura adulta, os dois vão conseguir falar assim, ó, nesse momento eu não vou conseguir resolver isso com você porque eu mesma estou fazendo birra, ou você está fazendo birra, a gente não vai conseguir conversar. Vamos parar de conversar agora, a gente acalma, a gente se coloca na postura de adulto e responsável, a gente sai da posição de vítima para que a gente consiga resolver essa questão, né? Então, no calor da emoção, não dá para a gente resolver, não dá para acusar um ao outro que o outro foi responsável pelos nossos problemas. Na relação de casal, não dá para viver nessa postura de acusação nem de vítima. A gente tem que sair desse papel para que os dois consigam resolver. Então, sai desses papéis, tanto de acusar como de vítima, ou de salvar as pessoas, né? Salvar o outro, para assumir a sua responsabilidade, uma postura sábia de ok, esse é o problema que nós temos, como que nós dois vamos resolver, né? É assim que o casal próspero faz, né? Eles estão unidos para juntos resolverem os problemas, para juntos trabalharem, para juntos prosperarem. Então, esse é o caminho, exige muita responsabilidade, exige uma postura de adulto e olhar para o passado da sua família com muito respeito. Então, esse é o caminho, né, para que esse casal prospere juntos, e eu espero que tenha contribuído com você, com esses conceitos,
da filosofia sistêmica. Obrigada pela participação de vocês e toda sexta-feira tem esse momento, né, da gente compartilhar essa filosofia sistêmica para você aplicar no seu dia a dia. E se você desejar convidar outras pessoas para participar desses encontros, fique à vontade para estender esse convite, tá bom? Agora eu vou abrir para as perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta, né? Gratidão, Dani, também. Obrigada por participar da reunião, dessa aula. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma questão que gostaria de trazer? Ah, Maria Lúcia está embarcando. Que bom, querida. Boa viagem. Obrigada a você, viu, por estar conosco mesmo ali no momento do embarque. Maria Helena está agradecendo aqui. Obrigada a você, tá? Obrigada por estar conosco também. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.